Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma estante. E hoje na estante eu queria falar dessa obra do José Saramago, chamado As Intermitências da Morte, que é um livro de 2005, se eu não me engano, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu nunca havia lido José Saramago até que eu li esse livro. Eu já tinha assistido o filme Ensaio sobre a Cegueira, tinha lido alguns artigos sobre o ensaio sobre a cegueira e também sobre um livro dele chamado A Caverna. Mas eu nunca tinha lido nada assim do José Saramago. Tinha lido 2 artigos que falavam sobre o Saramago, mas nunca li uma obra dele. E aí, por graça divina, talvez, mesmo Saramago sendo ateu, eu comprei esse livro, As Intermitências da Morte, por causa do tema. Justamente no comecinho do livro, quando eu peguei na livraria, falava assim: no dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para mostra de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e nocturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela palavra nada. Isso me chamou a atenção porque eu falei, como que um autor vai trabalhar a morte na ideia de que a morte vai parar de existir, ou ela vai parar de trabalhar? Foi a partir disso que eu falei, não, eu preciso ler. Eu quero ver como esse autor conseguiu dar barriga, ou seja, dar fôlego a um tema que, de certa maneira, seria simples para resolver, ou acabaria em poucas páginas, e ele escreve um livro de 200 páginas. Então, é um livro que vale a pena ler por causa do tema. O que seria da nossa vida se a morte parasse de existir? Primeira coisa. Segunda, como que José Saramago, um autor que a partir de agora me representa, no sentido de que quero ler muito mais coisas do José Saramago, justamente, então, primeiro, como esse autor resolve essa situação, e essa questão da morte também nos chama a atenção, ou seja, o que seria do mundo sem a morte? O que parecia ser uma graça, começa a se tornar uma grande desgraça, porque alguns problemas surgem, porque a morte para de existir no livro, só que o envelhecimento continua, então você não está parando aqui com 20 e tantos anos, você continua envelhecendo. Então começa a dar problema nos hospitais, que as pessoas não se curam da doença. Tem uma rainha nesse país, porque a morte só está num país, ela não está no mundo todo. A questão dos agentes funerários, né, do que eles vão trabalhar. Começam a surgir cemitérios vivos, que vem de uma ideia das casas de repouso, dos asilos, porque as pessoas vão envelhecendo, 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 mas elas não morrem. Surge na história a máfia, que, assim, no país onde as mortes ocorrem, quer dizer, no país onde não ocorre morte, mas na volta dos países, ou seja, nas fronteiras, a morte existe. Como se fosse assim, no Brasil ninguém mais morre, mas aqui na Argentina, no Paraguai, a morte continua existindo. Então surgem essas máfias que levam essas pessoas para a morte. E aí o Estado, o governo tem que meio que se resolver essa situação, porque não pode deixar as pessoas morrerem, ao mesmo tempo que tem que defender a vida. Mas o mais importante de tudo no livro é perceber que quando você começa a lê-lo, você imagina que ele está falando assim, então ele está contando a história de um país onde não tem mais morte. E aí ele começa a contar alguns casos de alguns cidadãos. Não. O livro é sobre a morte. A morte é um personagem na história. A morte começa a falar na história. E o seu desfecho, e eu escrevi isso lá no blog estantline.blogspot.com, escrevi lá que a morte se torna personagem, o final é deslumbrante no sentido de que ninguém imaginaria esse final. O que acontece com esse final? Pena que a morte chegou por José Saramago, senão nós teríamos aí muito mais obras, e não só essa. Então vale muito a pena ler esse livro. Vale a pena ler por esse esforço herculano de pegar um tema interessantíssimo, pouco explorado,
e fazer dele um grande livro. Principalmente quando você começa a perceber que o livro não é sobre o que seria do mundo sem a morte, mas sim sobre a morte. Ela, quem é ela? Né? Se a gente pudesse colocar ela como sexo feminino, talvez. O que é esse personagem na história da humanidade? Então, assim, vale muito a pena ler. Para quem quer se aventurar um pouco mais em literatura, quem quer se aprofundar um pouco, porque José Saramago não é um autor fácil de ler, ele escreve de uma maneira própria. Os parágrafos dele são longos, ele não coloca muito ponto final, é tudo meio na vírgula, os diálogos são em forma de vírgulas também. Então, assim, para quem está cansado de ler A Culpa das Estrelas, ou para aqueles que acham que são grandes leitores porque leram A Culpa das Estrelas, vale muito a pena ler o José Saramago, vale muito a pena ler este livro, As Intermitências da Morte, e falar, olha, eu li As Intermitências da Morte, então eu posso dizer que agora eu estou me aprofundando numa literatura um pouco mais séria, um pouco mais filosófica.